Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Aqui é o professor Jason Mello. Eu estou preparando para vocês um tutorial para a confecção do artigo científico trabalho final da disciplina de epistemologia, tá? Então, eu preparei para vocês aqui um template que eu vou encaminhar agora no e-mail, juntamente com esse vídeo e mais alguns documentos. Então, esse template aqui é um template que nós desenvolvemos entre essa e outras disciplinas com alguns pares, e ele fica bem didático, né, e ainda mais com a orientação que eu acabo fazendo aqui, tá bem? Então, a priori aqui está o título do artigo e tal, ele é um template, então se você colar especial, na hora de colar, em vez de só Ctrl V, você colar especial, ele já cai até formatado. No entanto, depois tem que verificar também qual que é a revista de destino que vai ser encaminhada. A estrutura dos artigos científicos, elas são basicamente as mesmas, né? Então, a primeira que tem aqui é a do resumo, né? Então, esse resumo aqui, nós fizemos de forma bem didática, os principais aspectos que serão utilizados por vocês no artigo. Então, o presente artigo oferece uma pesquisa bibliográfica que investiga as correntes epistemológicas da área B, ou de ensino, ou de educação, ou filosofia, ou pedagogia, ou educação ambiental. Você vai verificar qual o recorte que você está fazendo, né? Então, com recorte para racionalismo, idealismo, fenomenologia, empirismo. Então, você vai montando aqui e já vai deixando coerente conforme a sua necessidade. O objetivo aqui proposto, né, ou almejado, ou pretendido, é analisar. Então, analisar é o quê? É um verbo infinitivo. Expor, apresentar, avaliar, analisar, esclarecer o quê? As pesquisas realizadas sobre os epistemólogos ou o epistemólogo. E aí coloca o nome dele, né, na base de dados. Então, você vai fazer essa pesquisa em algum lugar. Pode ser a Cielo, Periódico CAPES, Google Escolar, ou as suas principais obras ou algumas obras, por meio de uma pesquisa bibliométrica. Os principais teóricos que orientam a investigação, ou embasam, ou fundamentam, ou respaldam, versam sobre o quê? Aí você vai fazer uma revisão da literatura, vai tratar um pouquinho aqui sobre o que você trouxe como fundamentação teórica. Os procedimentos metodológicos executados ou adotados, né, foram... Então, aqui você vai fazer a descrição do material e métodos. É como que você faz, tá? Suas ações para. Depois, os resultados alcançados indicam que... Então, você vai fazer uma frase aqui sobre os resultados que você chega com essa produção, com essas leituras e escrita, né? E aí, uma consideração final, que é em termos gerais, ok? Bom, então, antes de continuar, eu só quero dizer o seguinte: dá para colocar mais uma frase aqui antes de iniciar esse artigo, porque cada resumo ele é um mini texto. Então, o que significa um mini texto? Dentro de um resumo deve conter todas as partes que compõem o artigo como um todo. Então, uma frase de problema, uma frase de justificativa, uma frase com o objetivo, uma frase com fundamentação teórica e material e métodos, uma frase com os resultados encontrados e uma frase concluindo o trabalho. Então, se você observar, o resumo não fica tão extenso, ele fica até mais enxuto e dentro dele você vai encontrar uma frase sobre cada uma dos capítulos que vem elencando a obra inteira. Isso serve para artigo científico e serve para dissertação, ok? Aqui nas palavras-chave, o que eu trago? Vejam só, o interessante é que você coloque como palavras-chave palavras que não estão no título e palavras que não estão no resumo. Ou seja, palavras diferentes. Não é interessante repetir como palavra-chave as mesmas palavras que estão no título. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, eu vou procurar um artigo e eu escrevo lá no buscador epistemologia. No título não tem epistemologia.
No resumo não tem epistemologia, mas lá no texto o autor sabe que tratou de epistemologia, então ele põe como palavra-chave. Né? Ou o contrário, eu quero encontrar um artigo sobre bachelar. Aí eu procuro a palavra com o sobrenome desse autor lá nos buscadores, né? Eu gostaria de encontrar sobre o estudo de bachareliano, né? Ou bachelar. O título não tem bachelar, o resumo não tem bachelar, mas o autor coloca na palavra-chave. Então, automaticamente eu consigo encontrar esse artigo. Tá? O abstract é só passar para o inglês, ok? Bom, a introdução do artigo. Artigos são comunicações curtas entre pesquisadores. Então, o artigo, ele não é uma comunicação longa. A introdução de um artigo, ela deve ter uma frase de problemática, uma frase descrevendo o problema, uma frase justificando, justificativa é o quão importante esse problema é, e depois uma frase contendo os objetivos geral. Geralmente não tem geral específico no artigo, é só um geral. Né? Então, se eu estivesse escrevendo um artigo sobre os obstáculos epistemológicos de Bachelard no ensino de física, certo? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, o problema, né? Um problema. Como é que eu posso fazer? Diversos são os estudantes do ensino médio que apresentam dificuldades na aprendizagem de física, dos conceitos de física. Ponto. No ensino médio. Estas dificuldades na compreensão dos conceitos de física os privam também de avançar sobre o estudo de outras áreas de ciência aonde a física é aplicada, tal qual as engenharias. Ponto. Você viu, eu fiz uma frase de problema, fiz uma frase de justificativa. Agora eu vou fazer uma frase de objetivo. Desta maneira, o objetivo deste trabalho é sondar, a partir dos obstáculos epistemológicos em Bachelard, quais são as dificuldades apresentadas por estudantes de física no ensino médio, né, e possibilidades de superá-las. Bom, até ficou meio extenso, mas basicamente é isso que a gente faz. Tá? Então, aqui um exemplo de introdução. Após a introdução, algumas revistas permitem fazer uma revisão bibliográfica, outras não. Tá? Às vezes, se você vai tratar de um tema, dá para fazer uma revisão bibliográfica. Então, aqui eu escrevo um pouquinho sobre o que é revisão bibliográfica. Tá? É a base que você vai encampar, né? Aqui pode ser chamado também de a parte de fundamentação teórica, você vai encampar o porquê da necessidade desse trabalho, né? Vai falar um pouco sobre os conhecimentos acadêmicos. Toda vez que eu vou trabalhar um projeto de pesquisa, que eu vou fazer me debruçar sobre uma nova empleitada, né? O estudo de uma área, de uma linha, iniciar um projeto, eu preciso fazer uma revisão bibliográfica para me inteirar das coisas que já foram feitas e estudadas a respeito de. Isso vai me dar base para poder caminhar. Lembrando que a gente tem que sempre pisar em ovos na escrita. Então, nós temos que ter a nossa força, mas principalmente embasada em estudos precedentes. Tá? O material e método. Eu costumo dizer que material e método é a receita do bolo, tá? É a receita do bolo. Se a gente fosse fazer um bolo, né, eu diria que eu tenho um procedimento metodológico. Comprar os ingredientes, misturar os ingredientes e assar o bolo. Eu não consigo fazer de uma forma atravessada eu não posso assar o bolo antes de misturar ou antes de comprar os ingredientes. Então, uma descrição metodológica de como foi feita a pesquisa é importante, tá? De forma clara. Resultado de discussão.
Pessoal, tanto num artigo científico quanto numa dissertação, o resultado da discussão é o capítulo mais importante. Por que capítulo mais importante? Porque é aqui que você vai se posicionar a partir das suas leituras prévias, a partir de todo o volume de informação que você levantou, tá? Então, é aqui, ok? E assim, eu considero o mais importante. E sempre acredito que deva ser o mais volumoso, né? O mais concreto, o mais profundo. E nesse capítulo, sim, o pesquisador pode se firmar mais. Mas é importante também que ele sempre relacione os seus resultados com os resultados da literatura. Consideração final. Para mim, consideração final, ele deve ser sempre enxuta. Então, se o meu objetivo lá, naquele ilustração que fiz, era identificar quais eram os obstáculos epistemológicos dos estudantes de física no ensino médio a partir de bacharel, aqui eu vou dizer que nesse trabalho buscou-se identificar quais eram os obstáculos epistemológicos, eram esses, ou que eu não consegui encontrar, né? E que possibilidades de trabalhar para a superação desses obstáculos são essas. Pronto. Lembrando que você tem que discutir as coisas no resultado da discussão. Consideração final é para passar a régua. É meio que pegar a parte do objetivo geral e ele está aqui, né, cumprindo ou não cumprindo e trazendo o elemento central do trabalho e pronto. Agradecimentos, sempre é bom agradecer, né, se você tem bolsa, mas geralmente a gente agradece aqui de forma mais concreta, né? Talvez eu coloque aqui para dar para vocês o nosso edital de pesquisa da Amazônia, que está fomentando os trabalhos no PPGEM, e é sempre importante fazer o agradecimento aos órgãos de fomento, não por ode, mas porque daí a publicação depois ela sai com o código da própria edital de pesquisa. E aí é fácil para fazer prestação de conta na hora que junta lá. Ou seja, que esses trabalhos foram feitos durante o período de vigência de projetos maiores do programa. E aqui tem umas citações para vocês, né? Meio que seguir os modelos, tá? Bom, fazendo aqui, então, mais uma vez, um olhar rápido sobre todo o texto, eu tenho o resumo, que é um mini texto, a introdução, onde tem o problema, que é o mais importante do trabalho, localizar bem o problema, justificar que é o quão importante esse problema é, tá? E os objetivos geral do trabalho, que é, né, no caso aqui, a maioria dos objetivos vai ser relacionar tal epistemólogo com tal área do conhecimento, que é o tema da sua dissertação, ou com alguns epistemólogos a mais, enfim, né? Vai ser mais ou menos dessa natureza. A revisão bibliográfica, você vai trazer uma prévia de discussão, ok? O material e método, que é como você conta a receita do bolo, ok? Você tem que listar os materiais, listar as pessoas, listar os locais. Resultado da discussão é a parte mais importante, onde você vai colocar todo o teu potencial, você vai colocar a parte mais importante do seu trabalho, ok? E as considerações finais e agradecimentos. Beleza, isso aqui eu vou encaminhar para vocês. Não quero que esse vídeo fique muito extenso também, tá? Tá aqui. Nós estamos colocando mais alguns artigos como se fosse uma inspiração para vocês darem uma olhada, né? Tem um artigo aqui, então, da professora Marta, que é Influências de Epistemologia Anteriores e Contemporâneos para a elaboração da teoria dos campos conceituais de Gerard Vergniaud. Esse aqui é um artigo que é professor do programa, o Dr. Thiago Berilli, junto com a doutora Marta Darcy. Então, eu estou enviando o link aqui, porque ele ajuda a compreender e também dá algumas ideias de como montar a discussão do artigo, ok? Ou seja, você vai olhar para o seu tema, para o seu epistemólogo, e olhar para esses artigos aqui para conseguir fazer uma ideia. Nesse caso,
desse aqui específico, são trazidas as influências de epistemólogos que vêm compor, então, a teoria de Vernon. Eu trago aqui mais um modelo também, que é o modelo da professora do ano passado, que cursou conosco a Ivalês Turvo, e ela busca, então, epistemólogos que têm um olhar sobre a gamificação. A gamificação, como prática de ensino inovadora, é um olhar para as teorias epistemológicas. Então, ela faz o que nesse artigo? Ela vai fazer vai fazer um olhar sobre quais são os epistemólogos que contribuem com o olhar sobre a metodologia de gamificação. Então, gamificação consiste em uns mecanismos e sistemáticas de jogos para motivar e engajar, né? Depois ela explica como que ela fez essa pesquisa, de onde que ela buscou as dissertações e os trabalhos, né? E ao longo do trabalho, ela vem discutindo os epistemólogos que ela utilizou, que ela trabalhou na disciplina, então aqui está Capra, entre outros, ela traz bastante Capra, Piaget, Vygotsky. Depois ela faz aqui também um quadro onde discute as contribuições desses epistemólogos que foram trabalhados na disciplina e como que eles contribuem com a parte da gamificação. Tá? Então, esse trabalho eu vou encaminhar para vocês. Okay? Tá? E aí também eu aproveito a oportunidade, né, para falar sobre títulos, né? Eu sempre gosto de construir títulos criativos. Aqui é um exemplo que às vezes eu uso, foi um orientado, o Márcio Belmontes, e ele queria trabalhar com estudantes na parte do uso de tecnologia. E a escola havia proibido a utilização de celulares. E aí ele ficou incomodado com isso, e a gente resolveu criar uma pesquisa em cima disso, né? Então, a escola pede para que os celulares fossem guardados em caixinhas, e a gente criou esse título, né? Que é Desliga esse celular, moleque, né? Mas assim, o des, ele está aqui entre parênteses, que na verdade é uma brincadeira. Então liga esse celular, moleque, que é o smartphone como mini laboratório do ensino de ciências. Esse trabalho não é tão novo, é 2015, 2014, mas já naquela época nós utilizamos vários aplicativos de ciências, né, para fazer medidas físicas, entre outras, e utilizando o smartphone, ok? Então fica a dica aí, sempre pense em títulos interessantes que chamem a atenção do seu leitor. Tá? Eu trouxe para vocês aqui 3 revistas, uma do Instituto Federal, que é a revista Prática Docente, e a revista do Campus de Confresa. Ela está com um bom qualis, e aí é interessante você dar uma olhada lá, tem indicação de submissão, né? Aí eu coloquei aqui a epistemologia, talvez tenha artigo de epistemologia na RPB. Ó, tem alguns artigos de epistemologia, tá vendo? A disciplina de epistemologia é da ciência na pós-graduação, do UFNT, etnomatemática, etnociência, internet e seu acesso a estudantes, a procura de uma epistemologia comportamental. Então, tem bastante trabalhos. Às vezes tem o papel da WebLane na promoção do TEPAC, do professor que ensina matemática. TEPAC é um modelo teórico de ensino que envolve tecnologia também. E você vê, não tem a palavra epistemologia no título, né? Mas possivelmente tenha como palavra-chave. Okay? Então fica a dica aqui, o link está indo junto. Aqui é a revista de educação em ciências e matemática do REAMEC, tá? Essa revista aqui é da Universidade Federal de Mato Grosso, ok? E aí nós vamos fazer uma pesquisa aqui também se tem sobre epistemologia, né? Vamos ver aqui.
Ok. Tem diversos artigos sobre epistemologia, que também dá para dar uma passeada aqui, né? Juntar os temas, encontrar algum artigo que seja semelhante, que pode contribuir contigo, certo? Tá? Fica a dica aí da revista, onde que está indo. E essa revista aqui da UNIC, que é a Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas. A gente costuma publicar nela também, dá para mandar uns artigos aqui, ver se tem sobre epistemologia, né? Tem alguns artigos sobre epistemologia também, então fica a dica aí. Até porque, a priori, a gente solicita que o estudante vá com o seu orientador, mas às vezes talvez venha mais de um, né, estudante junto. De toda forma, vai ter um sequencial, a gente pode encontrar parcerias aí para submissão desses artigos. Eu vou mandar para vocês também um artigo antigo que eu gosto bastante, que é de um professor famoso sobre metodologia científica. Tem algumas coisas aqui que eu concordo, algumas que não tanto, mas eu gosto do texto. É um artigo de 2007, 2010, não é tão novo, mas ele é muito agradável. Você lê muito rápido e ele soma bastante com a discussão. Eu vou mandar para vocês aqui, tá? E aqui eu vou mandar 3 plataformas, a Cielo, o Google Acadêmico e vou mandar o periódico CAPES também, tá? Então, tá o Cielo aqui. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, epistemologia, né? Aí eu mando buscar, certo? Né? Eu mando buscar. Aí ele me deu quanto? 77 artigos, tá? Não é um número muito grande, não. Mas às vezes eu quero reduzir isso um pouco, né? Olha, eu posso trabalhar epistemologia na pós-graduação, na graduação ou no ensino médio. Então eu posso colocar aqui, adicionar campo. A gente chama isso aqui de booleanos, tá vendo? Então eu posso colocar que eu quero que procure a palavra epistemologia and ensino médio. Ensino médio, certo? Ou epistemologia ou ensino médio. Ou às vezes até and not. Por exemplo, às vezes eu estou procurando algum tema, mas aparece um tema semelhante. Fica sempre aparecendo e eu não quero. Eu quero epistemologia, está aparecendo muito trabalho de medicina. Aí eu vou ali e coloco epistemologia and not medicina, que eu não quero que apareça medicina. Tá? É uma forma. Eu posso adicionar mais booleanos aqui também. Vamos ver quantos que aparece aqui sobre epistemologia e ensino médio. Apareceu bem menos, né? Deu 10 resultados. Antes tinha quanto? Perdão. Tinha 1.143 artigos, quando era só epistemologia, com 77 páginas. Aí depois, quando eu procuro com o ensino médio, aí diminuiu. Apareceram 10 artigos envolvendo epistemologia e ensino médio. Tá? Então, os booleanos aqui, eles vão me ajudando, né? Eles vão me ajudando a refinar o meu trabalho. Está indo o link do Cielo aqui. O Cielo é um banco de dados da América Latina, uma revista da América Latina. Tá? Tem esse Google Acadêmico, que é muito utilizado, ele tem métricas diferentes de pesquisa. Então, eu posso colocar aqui epistemologia. Né? Vai me trazer uma quantidade grande. Eu também posso fazer a parte de refinamento dessas pesquisas aqui. Procure no próprio 500 mil resultados. Procure no YouTube algumas formas de trabalhar com essas bases. Eu acho que vai ajudar bastante, tá? Até como fazer refinamento aqui no Google Acadêmico. Outro que eu quero mostrar para você é o banco de tese CAPES, tá? O banco de tese CAPES é assim, toda dissertação e toda tese que foi defendida em programas do Brasil, tá? Ela aparece aqui no banco de tese CAPES, certo? O cara defendeu, o professor sobe lá na plataforma do programa e ela aparece aqui, ok? Então, os trabalhos que devem estar sendo defendidos aí até final do ano, possivelmente já estão aí, né? Do mês passado, porque o cara defende, tem uns dias para entregar a versão final, mas logo, logo ela sobe, tá? Então, aqui também tem coisa bem nova, a nível de dissertações e tese. Epistemologia, vamos ver. Quantas dissertações? 14 mil dissertações e teses que envolvem
epistemologia. Caramba, né? Eu posso separar entre mestrado e doutorado, posso separar por ano, posso separar por autores, por orientadores, por área do conhecimento, ok? Então, eu consigo refinar isso também, tá? Então, existe uma quantidade muito grande aí de trabalhos, né? Tinha mais uma, que é o periódico CAPES. Bom, os periódicos CAPES são as revistas que a CAPES assina, são uma quantidade muito grande. Uma quantidade muito grande de revistas. Então, basicamente, a gente começa por aqui, tá? Essa aqui é a cara dele, né? Esse periódico aqui coloridinho. São milhares de revistas que são assinadas. Se eu procurar o termo em língua portuguesa, eu estou procurando 1% do mundo. Então, a minha orientação é que você sempre procure a partir de temas, palavras em inglês, né? E é interessante que se aprofunde mais no periódico CAPES, mas ele tem, por exemplo, ele traz aqui quais são as bases, né, que são conglomerados de revistas diárias, e ele costuma trazer os resultados com uma certa... Eu posso separar por mais citados, por mais relevantes, por revistas de maior qualis. Então, eu consigo separar nesse universo quais que são as publicações com maior peso, né? Então, se eu for lá para um Google da vida, o Google acadêmico não, mas se eu for para um Google da vida, possivelmente vai aparecer primeiro aquele de alguém que está pagando ou de forma aleatória. Mas aqui não. Aqui eu consigo fazer uma pesquisa e separando ela, né, e classificando ela para mim diminuir. Então, ó, sobre epistemologia, me deu 19 mil artigos, 124 resenhas, 90 dissertações e 70 livros. Ah, mas eu não quero livro, eu não quero dissertação, né? Aí eu tenho que pegar os artigos, aí eu vou separando os artigos. Como que eu separo? Eu posso colocar booleanos para ir aprofundando. No caso aqui, eu estou procurando a palavra epistemologia, né? E vocês vão estar buscando o seu epistemólogo, né? E aí, juntando com a palavra-chave, ou com mais de uma palavra-chave, de acordo com o objeto de pesquisa de vocês, do projeto de pesquisa, enfim. A ideia é aproximar dessa maneira, tá? Ok? Bom, então vamos lá. Continuando aqui. Gente, eu criei um Google Forms para subir a versão do artigo, tá? Então, ele está aberto aqui. Aqui, no caso, saiu com o meu e-mail, mas você vai ter que colocar o seu e-mail. E é prezado mestrando uma 24, ok? Que cursaram a disciplina, que é para subir o artigo até da versão 1 do trabalho final. Ele sobe em PDF e em Word. Por favor, dê preferência para Word, que daí a gente já pode ir corrigindo o texto, tá? Na hora de receber, a gente já vai fazendo os ajustes que forem necessários, ou pelo menos as indicações, enfim, tá bem? Então, tá aqui a data, conforme a doutora Marta apresentou, sugeriu, é 30/4/2024, tá bem? E tem também mais um Google Form que eu estou encaminhando para vocês, que esse aqui é uma autoavaliação. O que quer dizer autoavaliação? Não pede e-mail, então você não vai se identificar nas respostas, e a gente pede para que os estudantes respondam, né, sobre o andamento da disciplina, tá? Então, tem 3 perguntas aqui que faz relação entre a ementa e o que a gente espera que os estudantes da disciplina absorvam quanto à epistemologia. E aí tem uma 4ª pergunta também, que é um espaço reservado para fazer críticas, elogios, sugestões, enfim. Tá ok? Tá? Então, pessoal, desejo para vocês aí um bom trabalho. Qualquer coisa a gente fica à disposição. Tá? Grudem aí com os pares, com os orientadores, troquem uma ideia, porque o olhar deles possivelmente vai fazer boas indicações. Ok? Um abraço, desejo uma ótima Páscoa a todos, viu?